Eu converso com José Geraldo Barbosa sobre o seu livro Uma Experiência Biodesagradável. Bom, aí estávamos falando que o gato subiu no telhado. Você estava contando para sua família como é que foi, vamos dizer, que você achava que estava com câncer. Exato, eu tinha meus filhos para falar, tá certo? Minha mulher, meus irmãos, minha mãe. A minha mãe eu resolvi não contar, porque minha mãe já estava um pouco idosa. Eu falei, eu vou preservar, porque eu não sei as consequências disso tudo. Mas eu, com meus irmãos, com meus filhos, eu fui falando aos poucos. Não falei de cara que estava com câncer. Eu já sabia que estava, mas eu fui aos poucos falando para que eles acostumassem com a ideia. Eu acho que eu consegui mais rapidamente assimilar do que eles. Porque eram refratários. Não, isso não é câncer, é outra coisa. Aquela coisa. É interessante, a família sempre cria uma forma de querer te preservar, te bloquear. Mas é a verdade que quando você está com um problema, você tem que enfrentar. E eu sou bem realista. Então, como é para você? Como foi para você esse diagnóstico? Olha, eu sou uma pessoa que encaro a vida de uma forma muito natural. Então eu acho natural tanto nascer como morrer. E eu não tenho expectativa nem de fazer uma competição de vida, falar, vou morrer com 300 anos, não. Eu quero ter uma vida boa. Para mim é importante ter uma vida boa e saudável. E eu acho que, inclusive, foi em razão de eu sempre procurar ter uma vida saudável, não sou de beber, aliás, bebia um chopp final de semana e era muito, de fumar também não fumava, não usei drogas, então eu acho que isso tudo também contribuiu para que a minha recuperação com essa retirada desse tumor fosse boa, porque na verdade eu tirei 2/3 do fígado, não foi pouca coisa. Se meu fígado não tivesse bom, eu teria que sofrer um transplante de fígado. E não foi necessário. Você não fez transplante? Não foi necessário. O pedaço de fígado que sobrou, ele voltou, está funcionando. E hoje eu tenho os meus índices de colesterol, triglicéridos, são até melhores do que antes. Agora, você conta no livro que a gente dá até risada, assim, que você teve muitos delírios, não é? Como é que foi isso? A UTI, porque na verdade eu já sabia como é que ia ocorrer a recuperação, que era demorada, eu tinha que ficar na UTI, aquela coisa toda. Mas quando eu fiquei na UTI, eu comecei a perceber que eu estava ficando mais tempo do que eu imaginava, ainda que você perde um pouco a noção de tempo. Você fica numa sala tudo iluminada, você não sabe se é dia, se é noite. Mas você mais ou menos vai percebendo, mas eu não consigo, eu perdi a referência de dia e noite. Mas eu comecei a falar, eu estou ficando muito tempo aqui dentro. O que está acontecendo? Eu estou bem. E aí o pessoal falava para mim, não, você está melhorando. E eu não sabia que eu estava com uma pneumonia e com uma infecção hospitalar. Nossa, imagina. Então, eu fiquei muito mal, muito mal. Mas na minha cabeça, eu estava bem. Acontece que, como o fígado te deu um pedaço muito grande, ele não estava, acredito, estava trabalhando como deveria. E eu também estava tomando muitas drogas para poder me recuperar da infecção. Então, o que acontece? Eu comecei a ter delírios. E para mim, na verdade, não era o delírio, era a minha realidade. Mas na hora que você conta que a enfermeira estava matando outro paciente, né? Aquilo era a minha realidade. Olha, e vou até falar uma coisa que é importante. Porque, na verdade, eu escrevi esse livro não para vender, porque eu nem coloquei ele sob a forma de um livro. Está só no blog. Está só no blog. Eu escrevi porque eu acho importante as pessoas saberem o que se passa dentro da uma UTI. Quando eu estava então com esses delírios, por exemplo, meu irmão ia me visitar, porque eu misturava a realidade com o delírio. Então meu irmão quando ia me visitar, eu lembro dele, e era verdadeira a presença dele. Ele falava, você está delirando. E eu falava, quem está delirando é você, porque eu sei o que está acontecendo, eles estão matando gente aqui na UTI. E meu irmão, ao invés de se solidarizar comigo, ele queria me contestar. E isso é pior, porque eu me sentia desprotegido, Sim. Porque eu queria que toda a minha família estivesse acreditando no que eu estava dizendo. A única pessoa que acreditava era minha mulher. Quer dizer, não acreditava, ela fingia que acreditava. Sim. E isso me dava um certo conforto. Mas eu falava, minha mulher é pouco. Eu preciso que toda a minha família acredite no que está acontecendo aqui. Agora, o mais curioso é que você estava falando para a gente nos bastidores que algumas pessoas ligaram para você achando que era verdade que você tinha que denunciar o hospital. É verdade, olha, e não foi uma, não foram várias pessoas que leram, e pessoas que eu não conheço. Mas acontece que
tiveram acesso, me mandaram um comentário e depois me ligaram. Então, eles me ligaram e falaram: você precisa denunciar esse hospital na polícia, porque isso é um absurdo, matarem gente dentro do hotel. Eu falei: mas isso está escrito, eu deixei o tempo todo, acho que você não leu direito o livro, porque eu procurei advertir de que aquilo tudo que estava acontecendo comigo era uma mistura de realidade e alucinação. Mas acho que a pessoa acreditou, acho que eu escrevi de tal forma que ela levou a sério. E me ligaram e pedindo que eu fosse denunciar para a polícia. Bom, vamos voltar a falar depois do nosso intervalo. Ouça agora uma dica sobre saúde bucal com a doutora Elizabeth Gambeiro Gaspar, cirurgia dentista. Beth, semana passada nós falamos de alguns hábitos errados, né, parafuncionais. Exato. Então, gostaria que você continuasse falando. Você falou da chupeta, que no caso que se fosse inevitável que usasse a ortodôntica. Quais são os outros hábitos parafuncionais ou errados, vamos dizer assim? Então, a criança muitas vezes desenvolve uma respirador bucal, uma respiração bucal, devido a uma obstrução nasal, ou então aumento das amígdalas, das adenoides, onde fica obstruída a passagem de ar pelas vias aéreas. Isso faz com que essa criança ela tenha uma aparência mais cansada, olheiras, os olhos são mais caídos, e também vai ter alteração postural dessa criança. Ela vai ser mais franzina, vai estar sempre arqueada. E também tem o hábito do bruxismo infantil. Sim, mas isso por uma ansiedade. Exatamente, por problemas psicológicos da criança e também por trocas de cronologia errada da dentição, ou então por contatos em excesso do dente superior com o inferior, que a gente fala que é contatos prematuros, faz um ranger e um apertar desses dentes. Existem outros hábitos, além desses que eu citei nesse programa e no outro, como morder canto da boca, roer unha, morder tampinha de caneta. E eu falei sobre os hábitos na infância e as alterações que isso dá. Esses hábitos indo para a idade adulta vai acometer a articulação temporomandibular. Mas me diga uma coisa, se no caso a criança apresenta bruxismo, aquela placa que se coloca, não sei, é de silicone, do que ela é? Pode ser de silicone com acrílico. Ela ajuda? Ajuda. Ajuda e principalmente se ela tem um contato prematuro nos dentes, está fazendo ajuste nisso. Entendi. E no caso de crianças que mordem tampinha de caneta por ansiedade ou que roem unha, como que o dentista poderia estar ajudando nesses aspectos? Sempre estar aconselhando, orientando os pais, principalmente, porque os pais é que vão estar com essa criança mais tempo e tem que ficar em cima. Muito obrigada, Beth, é muito importante. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.